Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre EC2 avançado. Nesta aula vamos falar sobre autoscaling. Na aula anterior, nós conhecemos o serviço do Load Balance, serviço que permite que nossa aplicação esteja em alta disponibilidade, uma vez que eu posso balancear a carga entre diferentes servidores em diferentes zonas de disponibilidade. Caso um servidor ou mesmo um data center caia por inteiro, ainda teremos servidores disponíveis. Já o serviço de autoscaling nos dará a capacidade elástica em nossa aplicação, ou seja, a capacidade de criar servidores e também de destruir dependendo da carga que recebemos em nossa aplicação. Ou seja, usando os dois serviços em conjunto, além de termos alta disponibilidade, conseguimos atender exatamente a requisição que nossa aplicação necessita, criando servidores conforme a demanda cresce e também dinamicamente diminuindo o número de servidores conforme o número de requisições vai diminuindo. Tendo assim não só uma aplicação resiliente, mas também otimizada no pilar de custos, uma vez que só iremos rodar a capacidade necessária para a nossa aplicação. Vamos então começar nossa aula prática entrando no console de EC2. Vamos primeiro verificar o número de servidores rodando. Como podemos ver, ainda não temos nenhum servidor ativo. Não tem problema, pois iremos criar de forma dinâmica. O primeiro passo que vamos fazer é validar nossos security groups já criados, pois não há necessidade de criarmos a cada vez que instanciarmos uma máquina EC2. Eu vou verificar o meu Security Group 3, que no caso ele está habilitando todo o tráfego de dados vindo do meu Security Group do Load Balance, conforme criamos na aula anterior. No meu caso, o Security Group LB-SG-CRIS. Vamos verificar agora como está a configuração do Security Group do Load Balance. Como podemos ver, ele aceita todo o tráfego de dados vindo na porta 80 HTTP de qualquer IP. Vamos então criar novamente um Load Balance de aplicação, que recebe tráfego via HTTP ou HTTPS. Vou dar um nome para o meu Load Balance. Manter como Internet Facing, pois é um Load Balance que recebe tráfego da internet. Habilitar para todas as zonas de disponibilidade e clicar em Next, onde vamos selecionar o Security Group. Vou ter uma mensagem que seria o ideal ter habilitado o HTTPS, não o HTTP, porém para o nosso teste isso não é tão relevante. Vamos selecionar o Security Group do Load Balance já criado, no meu caso é o LB-SG-CRIS. Caso vocês queiram, vocês também podem criar um novo, recebendo o tráfego de dados HTTP na porta 80. Vou clicar em Next para a criação do Target Group. Dou um nome para o meu Target Group. Mantenho o Target Type como Instance, porque estou direcionando o tráfego de dados para instâncias EC2. Vamos então alterar algumas configurações de Advanced Health Check Settings. Eu sempre deixo como 3 validações para ter o status OK, 3 validações para não OK. O intervalo eu mantenho como padrão sempre como 60 segundos, ou 1 minuto para cada ping ou verificação. Na próxima aba nós selecionamos quais são as instâncias, porém não criamos nenhuma ainda. Vamos dar Next and Review. Revisamos as nossas parametrizações e criamos o nosso Load Balance. Como vocês podem ver, ele vai estar com status de Provisioning. Precisamos aguardar alguns minutos para que ele vá para o status ativo.
Editei o vídeo para não precisar aguardar todo esse tempo. Perfeito, já temos ele com status ativo. Só vou verificar o Security Group, ele está correto, no LB-SG-Cris. Agora nós vamos criar a Launch Configuration do Autoscaling. Nesta etapa, nós criamos qual é o modelo ou o tipo da máquina selecionada e qual o script de subida da nossa aplicação. É como criar uma EC2, porém estamos criando apenas o modelo. Vamos selecionar a T2 Micro, utilizada em todos os exercícios até agora, elegível para o Free Tier. Damos um nome para o nosso Launch Configuration, a nossa configuração de lançamento de máquinas. E em Advanced Details, vamos colocar o nosso script da nossa aplicação. Vou usar a nossa colinha e também vou estar disponibilizando novamente esse script na descrição do vídeo. Colo o nosso código Bootstrap ou script em UserData para que seja executado após a criação da máquina de forma automática. Selecionamos o volume padrão e agora vamos selecionar o Security Group. Como falamos no início da aula, devemos utilizar o já criado, aquele que aponta para o Security Group do nosso Load Balance. No meu caso, o Launch Wizard 3, que aponta para o LB-SB-Cris. Vou para a etapa final, onde eu escolho o meu Key Pair e crio o meu Launch Configuration. Pronto, já temos um modelo de criação de máquina. Agora já podemos ir para a criação, o menu de criação de Autoscaling. Nele, você vai ver que temos a opção de selecionar o nosso Launch Configuration que acabamos de criar, o que contém o nosso script de criação de máquina EC2, T2 Micro. Selecionamos nossa configuração, damos um nome para o nosso Autoscaling Group, determinamos qual o tamanho inicial desse grupo, vamos manter em 1, e vamos selecionar todas as subnets, ou seja, aonde o Autoscaling Group será capaz de lançar nossas instâncias. Em Advanced Details, vamos selecionar o Load Balance, que é de onde receberemos toda a nossa carga, e Target Group, que é a forma que conseguimos transferir a carga de dados através do Load Balance. No próximo passo, eu determino o Health Check Grace Period, que é o tempo que o Autoscaling vai demorar para começar a validar minhas instâncias. Coloco 450 segundos, pois é o tempo que nossa aplicação demora para subir a EC2 mais o script. No próximo passo, nós vamos determinar a configuração do Autoscaling Group, que é onde começa a nossa diversão. Vamos parametrizar entre 1 e 3 servidores, colocar a métrica de CPU Utilization em 40% a média e vamos colocar o tempo mínimo que o meu servidor precisa para subir. Vamos colocar 400 segundos, que é o tempo que ele leva para subir uma instância. Vamos avançar até a última aba, revisar a nossa configuração e iniciar o nosso Autoscaling Group. Temos a mensagem do sucesso, vou fechar e seremos reencaminhados para a nossa página de controle do Autoscaling, onde podemos ver nosso número de servidores mínimo e máximo, no nosso caso 1 a 3, período inicial antes de iniciar o Health Check e vamos ver nossa atividade. Em Activity History conseguimos ver o histórico do nosso Autoscaling. No caso, podemos verificar que a capacidade é 1, então como estava em 0, ele está provisionando um servidor. Conseguimos ver a política de escalonamento e as instâncias provisionadas. No caso, ele está provisionando 1, pois a capacidade inicial é 1 e ele estava em 0. Podemos então ver em painel EC2 a nossa instância sendo criada. No painel de EC2 podemos ver que nossa instância está rodando e ainda está inicializando. Qual que é o IP público dela e vamos aguardar então até o Health Check ser validado. Pronto, já temos as duas validações e vamos verificar o acesso à nossa máquina, copiando o IP público.
Ao tentar acessar diretamente o IP do nosso EC2, devemos ter o erro de timeout, pois o nosso Security Group habilita apenas tráfego vindo do nosso Load Balance, conforme podemos validar no nosso Security Group. Como podemos ver, ele só aceita do LBSG-CRIS, que é onde está o nosso Load Balance. Vamos então copiar o endereço do Load Balance. Copio e verifico se estamos acessando o nosso EC2. Pronto. Podemos ver que ele acessa nosso servidor com sucesso. Temos apenas um sendo atendido. Podemos atualizar várias vezes para ver essas requisições chegando na nossa máquina EC2 e quantos por cento ele ocupará do nosso servidor. Vou atualizar e requisitar a máquina diversas vezes. E em seguida voltar para o nosso dashboard. No caso, vamos voltar para o dashboard do EC2. Acessamos a máquina e vamos em monitoramento. Podemos clicar em CPU Utilization. Como podemos ver, com o número de requisições que fizemos, chegamos apenas a aproximadamente 25% da utilização, o que não é o suficiente para que ele escalone automaticamente conforme o tráfego de dados. Então vamos fazer uma outra simulação. Vamos mudar nossa parametrização para que o número de máquinas desejado inicial seja de 2 servidores, para mostrar o poder de escalonamento automático. Vou mudar a capacidade desejada para 2 e vamos atualizar nossa configuração. Neste momento, vamos ver o histórico de atividades, pois o nosso auto-scaling vai detectar que a configuração desejada é de 2 servidores no mínimo. Ou seja, ele vai começar a ligar mais uma máquina para manter a capacidade desejada. Atualizando mais uma vez, podemos ver que ele está em processamento, pois ele detectou que a capacidade desejada era 2 e tínhamos apenas um servidor. Se no caso alcançássemos o CPU Utilization, o auto-scaling teria o mesmo comportamento, iria identificar essa alteração e criar uma máquina de forma automática, como estamos vendo no console do EC2, o provisionamento do novo servidor. Devemos aguardar o health check ser concluído, a máquina estar disponível. Quando ela estiver disponível, o load balance automaticamente vai direcionar cargas para esse novo servidor. Vamos primeiro verificar se é possível o acesso direto no IP da máquina, utilizando o IP público. Conforme nossa configuração de Security Group, não será possível, assim como a primeira máquina. Então copio aqui o endereço e a gente vê que diretamente não é possível, porém se eu utilizar o Load Balance, a carga de dados, as requisições são enviadas para os 2 servidores. Vamos fazer aqui inúmeras chamadas para ver como que o Load Balance distribui e quanto ele vai consumir de memória e de CPU de cada servidor nessas chamadas. Vou fazer algumas aqui só para ver se conseguimos chegar em um número expressivo de utilização de CPU. Vamos então voltar para o nosso console e para a aba Monitoring e ver quanto de CPU essa máquina está consumindo. Mesmo com diversas chamadas, ele chegou até em 20% apenas de utilização. Não vamos conseguir alcançar os 40% de forma manual, mas conseguimos aí pelo menos visualizar essa carga sendo distribuída e qual que foi a média aí de utilização do nosso CPU. Como de forma manual não conseguimos atingir os 40% de média, nós vamos diminuir a verificação do auto-scaling para 12%. Então nós vamos em Auto Scaling Policy e vamos dar um editar.
Assim poderemos diminuir a validação para 12% e ver o auto-scaling funcionando de forma automática. Agora, se a média de utilização de CPUs das nossas duas máquinas já provisionadas for maior que 12%, o auto-scaling irá criar uma máquina EC2 de forma automática. Vamos até o nosso load balance, iniciar novas requisições. Vou copiar o endereço, ir até uma nova página no browser e fazer inúmeras requisições. Acredito que fazendo isso por alguns segundos, como nossa máquina é super pequena, apenas um CPU, ela vai acabar chegando na utilização mínima de 12% de média, e o alarme de nosso CloudWatch irá automaticamente ativar o Auto-Scaling Group, que irá criar uma máquina de forma automática, sem nenhuma necessidade de intervenção manual, mudança de parâmetro ou mesmo qualquer tipo de configuração. Uma vez que a leitura dessas máquinas chega no mínimo, o Auto-Scaling vai provisionar a máquina automaticamente, usando o nosso Launch Configuration. Vamos então voltar para o nosso painel. Vou acessar o painel do EC2, Running Instances, e já posso ver que já temos uma instância pendente, ela já está subindo. Vou selecionar uma das que já estavam criadas e vamos ver o CPU médio. Como podemos ver, ele chegou a atingir um pouco mais de 15% de utilização do CPU. Esse foi o motivo que o nosso Auto-Scaling solicitou a criação de mais uma máquina. Vamos ver o comportamento dele. Vou até o Auto-Scaling. Aqui podemos ver qual foi a Activity History. Eu abro os detalhes. Ao abrir o detalhe, podemos ver que o alarme foi acionado e tivemos uma solicitação para o crescimento de número de máquinas de 2 para 3, conforme a nossa parametrização. Então tivemos aí sucesso do nosso último teste, não só alterando manualmente o número de capacidade desejada, mas também atingindo o alarme configurado, que era de CPU mínima média entre as máquinas provisionadas. Como atingimos um limite que não seria seguro para o nosso número de máquinas, o Auto-Scaling ele acabou criando uma máquina automática para que a gente possa atender de forma saudável aí toda a demanda que as nossas máquinas, aí, os nossos servidores de aplicação têm. Aqui no Activity History é onde conseguimos ver as requisições. E se voltarmos para o EC2 Running Instances, conseguimos ver se a máquina já está disponível. Ela ainda está subindo, né? Como vimos lá no menu, ela ainda está sendo validada. Ela espera alguns segundos conforme a nossa própria parametrização, que é o tempo de subida do nosso script e a aplicação estar disponível. Pronto! Já temos a aplicação disponível e o health check feito na instância. Como configuramos um tempinho adicional, ela ainda está sendo validada. Então eu atualizo aqui, ela ainda vai esperar um momento antes de realmente começar a fazer o health check aqui do Auto-Scaling. É um tempo de segurança, né? Nós configuramos um pouco a mais, pois o script de atualização da nossa máquina pode levar alguns minutos. Então nós atualizamos aqui, vamos atualizando a página até que esteja com o status de sucesso. Na aba de instâncias também conseguimos ver o health check, se já foi validado, a máquina já está health. Então podemos verificar se ele está mandando carga para os 3 servidores. Ao atualizar, podemos ver que temos sucesso realmente. O load balance está alternando entre 3 servidores. Então nosso auto-scaling
em conjunto com o Load Balance, foi configurado com sucesso. Todas as nossas configurações, parametrizações e script estão corretos. Sendo assim, concluímos nosso treinamento de EC2 avançado. Já conseguimos criar uma máquina utilizando scripts. Sabemos como utilizar o Load Balance para distribuir a carga entre diferentes servidores, obtendo assim alta disponibilidade da nossa aplicação, e também o Autoscaling Group, que nos dá elasticidade na nossa aplicação, ou seja, a escalabilidade de forma horizontal, criar e destruir servidores conforme a nossa necessidade. Aprendemos como utilizar o serviço de infraestrutura como serviço de forma segura, resiliente e com otimização de custos. Para concluir a aula, vamos deletar tudo o que provisionamos, começando pelo Autoscaling Group. Vamos em Actions, e Delete. Clicamos em Sim para deletar e a deleção do Autoscaling Group irá iniciar. Vamos até a nossa Launch Configuration. Ela não gera custos, porém eu vou deletar aqui. Como são passos muito simples de criar, utilizando script, não tem necessidade de mantê-la aqui, uma vez que não vamos utilizar nesse momento. Vou até o Load Balance e também vou deletar. Além do Load Balance, também criamos o Target Group, que é para onde apontamos a nossa carga de dados vinda do Load Balance. Vamos também deletá-lo. E por último, vamos verificar como estão nossas instâncias. Como podemos verificar, duas já foram terminadas. Uma está em status de shutdown, que ela está sendo terminada. E ainda temos uma última para ser deletada. Você pode terminar de forma manual, selecionar Action e Terminate, ou você pode deixar o Autoscaling deletar de forma automática. Aqui fica totalmente ao seu critério. Encerramos aqui mais uma aula prática sobre a AWS. Caso tenham gostado do conteúdo, curtam a página, deixem seu comentário e compartilhem. Muito obrigado.